Nós vamos agora entrevistar Flávia Albani, ela que é defensora pública, e o assunto de hoje, direito da criança com deficiência nas escolas, ok? Tá aí o semestre se iniciando logo, né? Muitas crianças com deficiência acabam tendo matrículas recusadas sob pretexto de que a escola não tem estrutura para receber, não tem pessoas para cuidar dessas crianças. Essa é uma conduta ilegal, e como os pais podem proceder diante de uma situação dessa? O pai precisa que a criança esteja na escola, o pai precisa que a criança aprenda. Mas aí vem essas desculpas esfarrapadas assim, a gente não tem estrutura, a gente não tem ninguém para cuidar, a gente não pode receber a criança. Flávia Albani, boa tarde, seja bem-vinda. Como os pais devem proceder diante de uma desculpa esfarrapada dessa aí? Boa tarde, Augusto. Boa tarde aos telespectadores. Então, Augusto, infelizmente, apesar de todo o avanço legislativo, das discussões, essa ainda é uma prática muito comum no Brasil inteiro, tá? A recusa de matrícula escolar de aluno com deficiência, né? Seja criança, adolescente ou adulto com deficiência, nas universidades, enfim, seja em estabelecimentos educacionais públicos ou privados, essa recusa é crime, né? Então, o diretor da escola, por exemplo, que recusa essa matrícula, ele pode estar cometendo uma conduta criminosa e até correndo risco de responder a um processo criminal. A escola, ela não pode recusar a matrícula sob o pretexto de que ela não tem infraestrutura, né? É a escola que tem que se organizar, seja a escola pública ou a escola privada, que tem que se organizar para ofertar a estrutura adequada para que essas pessoas possam estar tendo o acesso a um direito fundamental, certo, que é a educação. Ok, tá. E aí tem essa questão, por exemplo, tem as crianças, por exemplo, que sofrem com autismo, por exemplo, outras crianças que têm outros tipos de dificuldade, tá? Quais as medidas aí que devem ser adotadas? Tem pessoas que têm, inclusive crianças que têm laudo atestando que eles têm aquela dificuldade. E aí, como é que se faz também nesse caso? Então, as crianças autistas, crianças com outros tipos de deficiência, né? O público-alvo da educação inclusiva, eles têm direito previsto em lei, tá? O que a gente chama de medidas de apoio escolar. Essas medidas, elas podem ser, por exemplo, um cuidador, um professor mediador, uma rampa de acessibilidade para uma criança cadeirante, por exemplo, né? Então, todas essas medidas são medidas de apoio escolar que a criança tem direito. Os responsáveis, no momento da matrícula ou em algum outro momento adequado, né, dependendo da logística da matrícula, devem estar informando essa necessidade para a escola. Então, informa, olha, o meu filho tem essa situação aqui, né? Se a criança já tiver um laudo médico fechado indicando, junta também esse documento solicitando a medida de apoio escolar. Se a criança ainda não tiver laudo fechado, tiver em fase de investigação, também é possível solicitar essa medida de apoio escolar, inclusive com posicionamento do MEC nesse sentido. No caso aí, por exemplo, não seria muito interessante que as escolas, as instituições se antecipassem ao problema e já estivessem preparados para receber todos os públicos, por exemplo? Pois é, esse é um dever da escola, né? Conforme o próprio Supremo Tribunal Federal, a legislação diz que a escola é que tem que se adaptar, eliminando as barreiras para receber esse público, né? Então, alguns locais do Brasil, aqui também no estado, né? Alguns municípios, enfim, eles adotam a matrícula antecipada de alunos com deficiência. Então, esses alunos, eles têm uma espécie de matrícula antecipada para que a direção da escola já possa ser informada sobre o quantitativo de alunos com deficiência que vai receber naquele ano letivo e assim se preparar para ofertar as medidas de apoio escolar. Mas esse é um assunto, gente, que a gente não está falando hoje, né? A gente já está falando isso há muito tempo. A Lei Brasileira de Inclusão já está aí há um tempo razoável. Então, é preciso que a gente se adapte para fornecer uma educação de qualidade e inclusiva para todos. No caso de escolas particulares que queiram cobrar, a gente aceita, mas a gente vai ter que cobrar mais, porque a gente vai ter que ter alguém mais para cuidar, vamos ter que montar infraestrutura A, infraestrutura B e não sei mais o que. Tá correto isso também, de cobrar um pouco mais, além daquilo que as outras crianças pagam?
Não, essa conduta por parte das escolas particulares também é ilegal, pode configurar crime, né? A recusa de matrícula, a cobrança de valores extras, a procrastinação injustificada de matrícula, seja por escolas públicas ou particulares, pode configurar crime. E o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que são as escolas particulares que oferecem aquele serviço, é que tem que se adaptar para oferecer esse serviço para todos os alunos, inclusive os alunos com deficiência, por exemplo, né? Fornecendo as medidas de apoio, acessibilidade, profissionais capacitados, um ambiente de inclusão e de acolhimento. Então esse é um dever da escola e a escola não pode cobrar valores extras para oferecer o que é a sua obrigação por lei. Ok. Agora tem um caso aí da nova lei, que não sei se é essa que você está falando, né? Ou se você está falando apenas da jurisprudência do STF, mas a lei 14.811, do dia 12 de janeiro, inclusive desse ano, o que essa lei diz exatamente? O que ela trata, essa lei? Essa lei, Augusto, é uma lei agora bem recente, né, desse ano. Ela traz várias medidas de maior proteção das crianças e dos adolescentes, que infelizmente ainda são vítimas de muita violência em todos os aspectos. Então, essa lei, por exemplo, ela traz lá, ela fala da prevenção do abuso sexual de crianças, né? Ela fala do combate à violência contra a criança no ambiente escolar. Como a gente está falando de escola, por exemplo, essa lei diz que cabe aos municípios e ao Distrito Federal, em parceria com estados e União, elaborar uma política pública de combate à violência contra a criança dentro das escolas. Porque, infelizmente, né, nós já vimos aí no Brasil afora episódios de violência, de bullying, e o bullying pode acabar ocasionando alunos agressivos. Bullying, né? Agora é crime, se eu não me engano. Bullying, né? É crime. Essa lei também, ela traz como crime a conduta de bullying e de cyberbullying, que é o bullying que acontece através dos canais virtuais. Então já havia legislação antes falando sobre o bullying, o que era o bullying, que é essa violência reiterada, sistemática, né? Discriminatória contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, muito comum no ambiente escolar. Então já havia lei antes falando dizendo que era o bullying e sobre a importância das escolas adotarem uma política de combate ao bullying. Agora a nova lei, Augusto, ela criminaliza. Então quem comete bullying... Antes não era crime, agora é crime. Não era crime, né? Poderia ser um ilícito civil, um ilícito administrativo. Agora, com a nova lei, o bullying e o cyberbullying, eles se tornam crimes. Que bacana. Agora, se eu não me engano também, essa questão de matar crimes contra pessoas que estão na escola, crianças que estão na escola, como por exemplo, sai um maluco aí atirando na escola, invadindo a escola. Se eu não me engano, essa lei também aumenta a penalidade para esse tipo de crime, se eu não me engano. Exatamente. Essa lei, né, ela traz várias transformações, querendo proteger a criança e o adolescente. Ela torna alguns crimes contra a criança e contra o adolescente crimes hediondos, ou seja, crimes mais graves ainda, né? E ela prevê essa figura de violência, pode ser um homicídio, pode ser uma lesão corporal contra a criança no ambiente escolar. Então, a partir de agora, são condutas criminosas ainda mais gravosas, objetivando aí combater a violência contra a criança no ambiente escolar e também fora do ambiente escolar, como, por exemplo, essa questão do abuso sexual, que ocorre muito no seio familiar. Ok. Essa lei, por exemplo, ela contempla, por exemplo, professores, diretores, monitores, que acabam sendo vítimas também desses malucos que invadem as escolas, por aí? Essa lei, o objetivo dela é proteger a criança e o adolescente, né? Obviamente que outras pessoas integrantes do corpo escolar, como você citou agora, se elas forem vítimas de algum crime, a pessoa, o autor do fato, né? Ele pode responder perante a justiça criminal pelo que cometeu e essas pessoas também merecem toda a proteção. Mas essa lei, o objetivo dessa lei realmente é a proteção da criança e do adolescente. Ok, agora voltando à questão da matrícula, uma criança ser recusada, o que os pais, digamos assim, devem fazer no âmbito, digamos, judicial? Ele vai registrar um boletim de ocorrência, ele vai no juizado de pequenas causas. Onde é que ele tem que ir para requerer os direitos daquela criança? Então, a recusa da matrícula de crianças com deficiência é crime. Então, os responsáveis pela criança, eles podem estar registrando um boletim de ocorrência na delegacia. Agora, é muito comum, né, esses responsáveis perguntarem, tá, mas quais provas eu consigo levar na delegacia?
O ideal é que, se a recusa foi apenas oral, você anote o nome do funcionário, anote a data, né, o local em que ocorreu e também tente constituir uma prova escrita. Mande um e-mail para a direção da escola, protocole um requerimento na secretaria da escola solicitando explicações sobre aquela conduta de recusa. E aí esses responsáveis podem estar registrando um boletim de ocorrência na delegacia e também procurar, por exemplo, a Defensoria Pública ou um advogado especializado, caso eles possam arcar com esse custo, para orientar sobre as medidas administrativas e judiciais que podem ser tomadas em favor da criança. Vale a pessoa estando com o celular gravar também? Ah, você não vai matricular meu filho, então me diga aqui porque você não vai... Vale gravar também ou isso não constitui prova legal? Então, a pessoa, o pai, né, ele pode estar fazendo essa gravação, mas é interessante que essa gravação haja o consentimento da outra parte, né? E aí, se essa gravação vai constituir prova ou não para fins de um eventual processo criminal, aí vai depender das circunstâncias do caso concreto e do contexto em que essa gravação foi feita, né? Houve ou não o consentimento prévio da outra parte? Então, é importante, o que eu sempre digo é tentar constituir prova escrita, né? Protocola um requerimento, solicita informações para que, no eventual processo criminal e até um processo de indenização civil também, essa prova esteja bastante robusta. Ok. Ô Flávia, muito obrigado mais uma vez, tá? Vale a pena porque o ano letivo tá bem aí, já começando. Se você tiver alguma outra orientação para os pais aí, para o público que nos assiste, pode ficar à vontade. Minha orientação para os pais é que eles procurem os direitos dos seus filhos, né? Qualquer entrave na matrícula ou mesmo após a matrícula, no decorrer do ano letivo, se alguma medida de apoio escolar, cuidador, professor mediador, acessibilidade física, plano educacional individualizado, sala de recursos multifuncionais, enfim, qualquer dificuldade que eles tenham no exercício do direito fundamental da educação, procurem a Defensoria Pública, nós estaremos lá para receber vocês. Muito bem. Produção, ó, palmas, produção. Muitas palmas, não é? Ó, que bacana, showzaço essas orientações. Muito boa. Flávia, muito obrigado. Obrigada, é sempre Augusto. muito produtivo conversar com você. Informações que educam, que informam, que conscientizam as pessoas. Volte sempre. O espaço vai estar aberto aqui. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Agradeço a você e Augusto por ter esse espaço aqui para a gente debater pautas sociais importantes. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Volte sempre, tá bom? Aguarde o nosso próximo convite já.